Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aretusa, sou Aretusa de Oiá, né? Sou Yalaxé, do Ileiá Umidaê, Axé Balaió, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sou filha carnal, sanguínea, né? Da mãe Márcia de Oxum. Somos descendente do Cantuá. Então, Christian, querido, gente, boa noite a todo mundo. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais um bate-papo. Lembrando que todas as segundas e quinta-feira a gente faz um bate-papo aqui no meu Instagram, às 20 horas. Todas as segundas e quinta-feira, às 20 horas, tá? Olga Márcio, Danilo Dourado, Paula, Olgan Christian, Lícia, Walter. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo carinho, viu? Hoje a gente vai ter mais uma convidada espetacular, mais uma mulher incrível, inteligente, simpática, querida, a participar do nosso bate-papo. Eu realmente me sinto presenteada por pessoas maravilhosas que pude conhecer através desse projeto, desse bate-papo. Diniz, querido, nossa convidada já está aí, já vou convidá-la. Tô esperando o pessoal entrar um pouco aí, Dani, vou convidar já já. O Gamárcio do Cantuá. Mais uma vez, seja muito bem-vindo todo mundo. Tiquinha, Thales. E enquanto tá entrando o pessoal, vou aproveitar para fazer os agradecimentos. Quero agradecer a minha mãe, a mãe Márcia de Oxum. Quero agradecer a Andrew César, que faz todas as artes dos card. Quero agradecer ao Marcelo Fritz, do ICAPRA, que ajuda a divulgação, a seu Cosme Félix, de São Paulo. E quero agradecer também a Africanamente, a querida Silvani, né, que faz também um projeto muito legal no canal do YouTube, tá? E lembrar que todos os bate-papos, todos, inclusive esse, e todos que vão vir ainda acontecer, são salvos no canal da minha mãe. Mãe Márcia do Oxum Oficial. Mãe Márcia do Oxum Oficial. Então, quem perdeu algum bate-papo, assim, super indico, vai lá que vocês vão amar, tá? Tem gente, assim, maravilhosa. Vou convidar a nossa convidada aqui para dar um oi. Linda, Silva, gente, ó, eu amo todo mundo. Muita gente boa, já tem uma galera aí que já segue o bate-papo, muito bom. Vou convidar a nossa convidada de hoje para ela mesma se apresentar, dar um oi para vocês e vocês verem que ela é queridíssima, tá? Eu não sou suspeita, né? Porque eu me dou muitíssimo bem com todas as pessoas filhas de Oxum. Só um minutinho que eu vou convidá-la. Dani, dá um oi aí pra mim, por favor, pra me poder convidar. Minha mãe abençoe a todos no dia de hoje. Motumbá os mais velhos, aos mais novos, que tragam bons ventos. Sejam todos muito bem-vindos. Evandro. Bastante gente boa aí, gente. Ó, Potum Vinícius. De... Tô só esperando pra ela dar um oi aqui pra gente. Axé, Diniz. Tô esperando, tá, gente? Às vezes, porque tá rolando muita live, e aí fica dando um delay aqui, mas vai dar tudo certo.
Marcelo, seja bem-vindo, Marcelo. Tenho certeza que você vai amar e vai passar a assistir todas. E vai lá no canal Mãe Márcia do Oxum e assiste as que já estão lá. Todas maravilhosas, todas muito boas. Passaram por aqui pessoas maravilhosas. E vão passar ainda mais pessoas maravilhosas. Obrigada, Potum, obrigada. Eu também não tenho dúvida que vai ser muito boa. Vou convidar novamente, gente. Só um minutinho, vou convidá-la novamente. Dedé, boa noite. E aí, Dedé, como é que tá a Floripa? Boa noite! Boa noite, boa noite, boa Tudo noite. bem? Tudo bem, mãe? Tô bem, estou aqui. Estava ansiosa, né? Essa é uma característica minha, não tem jeito. Não, mas todo mundo fica ansiosa, fica nervosa, fica um conjunto de sentimentos, super normal. Bom, dá um oi pro pessoal aí, se apresenta, diz de onde vem, seu nome direitinho, para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Bom, boa noite a todos, a bênção, os mais velhos, os mais novos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, tô te ouvindo bem. Bom, meu nome é Daniele Moreira, sou Iaebé do Ilha Laquetua Xeairá, filha de Pércio Geraldo da Silva e Heloísa Moreira dos Santos. Conhecido como Pai Tata e Mãe Luizinha, né? Sou casada com Isnatiel da Silva Barbosa, conhecido como Elemochotel, como Babatel. Muito honrada desse convite, porque acho que é importante a gente estar sempre levantando a bandeira da nossa religião de matriz africana, e para mim realmente está sendo uma honra. Quero agradecer a todos que puderam, né, que vão poder estar acompanhando um pouquinho, e agradeço realmente de coração esse convite. E é um E eu que prazer, né, porque a gente agradeço não por se ter aceitado. conhecia, a gente não se É, conhecia, e foi uma eu, oportunidade tendo e estar mais eu próximo, sempre digo isso nas lives. feliz. A gente fica muito feliz. Eu sempre tenho dito isso nas lives, que esse bate-papo tem me presenteado, assim, de ter conhecido pessoas maravilhosas, pessoas que estão estendendo amizades, ótimas amizades, e que a gente vai sempre aprendendo, né? Porque quando eu penso, assim, que não tem mais o que falar, é incrível a diversidade de assuntos, de olhares que as pessoas têm sobre a sua nação, sobre a religião, enfim, no contexto geral. Você também tem filhos, né, Dani? Tá me ouvindo? Gente, congelou para mim. Para vocês, ela tá boa, tá congelado? Alguém pode me ajudar? Oi, tá me ouvindo? Você também tem filhos, né? Tenho. Tenho dois filhos, na verdade são gêmeos, é o Pércio Neto e o José Neto, né? Que eles têm o nome dos avós. E tenho o que eu chamo do filho do coração, que é o Malcolm, que é o mais velho, que é do primeiro relacionamento do meu marido, mas que eu conheci desde pequenininho, que eu considero também o filho do coração. Então, eu posso dizer que eu tenho três filhos, né? Três filhos debaixo das minhas asas, fora os espirituais que eu ajudo a cuidar, né? Mas vamos Sim. dizer assim, do coração e da barriga são três. Como uma boa filha de Oxum, né? Tem todos, né, É, pintinhos debaixo das asas. com certeza. Dani, fala um pouco pra gente, no seu olhar, o que você acha de importante, né, sobre o empoderamento feminino, em especial na matriz africana? Bom, o candomblé ele vem de uma origem matriarcal,
né? Apesar do meu pai, né, ser o fundador do Ilê Alaquito Axé Irá, mas ele sempre nos ensinou que o candomblé ele vem, né, da questão matriarcal. Então existe um respeito muito grande pela mulher. E eu acho que desde né, de antigamente para agora, nós estamos cada vez mais nos posicionando, né, tomando conta realmente de todas as áreas religiosas, não só na questão religiosa, mas na questão também do trabalho e da política. E eu vejo cada vez mais mulheres se destacando, né? E eu acho isso muito importante, porque né, nós temos inúmeras tarefas durante o dia. E esse empoderamento, eu vou falar um pouquinho por mim, né? Eu sou filha de uma mulher muito forte, sou neta de uma mulher muito forte, e elas ensinam que a gente tem que realmente fazer um pouco de tudo. Minha avó era uma negra linda, uma baiana que vivia do acarajé, então ela criou os filhos dela dessa forma, e sempre realmente, né, dando aquela luta da voz de comando da mulher, porque ela criou esses filhos, junto com meu pai, que aí conheceu a família toda. Então, meu pai sempre respeitou as mais velhas, ele teve uma mãe do coração, que era a Mãe Bida. Então, esse empoderamento, né, esse respeito pela mulher, ele vem de berço. E eu acho que isso é muito importante, Aretusa, porque hoje a gente passa, né, a gente vê muitas coisas de intolerância, de maus tratos, e a gente percebe que a mulher, ela devagarinho, ela está conseguindo colocar isso para fora e se empoderando cada vez mais de todas as áreas. Então, eu trabalho, eu estudo, eu cuido de casa, eu cuido dos filhos, eu cuido do axé, e dá pra gente, a mulher, ela consegue fazer isso, né, fazer um pouquinho de tudo. Tem homens também maravilhosos, mas eu acho que a mulher, ela tem uma habilidade naturalmente de estar colocando isso em prática, e eu acho isso muito importante, porque dá um tamanho, valoriza, né, eu acho que isso é muito importante. Sim. Seu telefone tá tocando, né? Na verdade, mas não tem problema, deixa eu recusar aqui. Então, você falou uma coisa muito interessante sobre a questão do empoderamento, né? Tem em vista que hoje, de uns anos para cá, as pessoas têm dito muito isso, né? Que uma luta muito por uma certa igualdade na sociedade, por mesmos direitos e tudo mais. Mas você acha que, se tratando de mulheres de terreiro, você é uma criança de candomblé, né, Dani? Sim, eu posso dizer que eu nasci dentro da gamela de Xangô, porque a minha avó, ela criou os filhos dela e o meu pai ajudou a criar esses filhos também. Então, quando a minha mãe engravidou, ela já morava no Axé Batini e eu nasci ali dentro. Né? Então, minha mãe saiu lá da maternidade e eu fui direto para o Axé Batini. E eu nasci e vivi junto com aquelas senhoras que tanto meu pai amava e nos ensinou a respeitar até hoje. Sim. E assim, já estou na terceira geração, né? Porque minha avó, minha mãe, eu e os meus filhos. Então, já somos a quarta geração dentro de uma casa de candomblé. Isso é lindo. Então, você acha que, se pensando no contexto de mulheres de candomblé, você acha que as mulheres de candomblé, elas se destacam na sociedade? Elas, mesmo se não houvesse toda como é que eu vou dizer? Esse diálogo agora, essa construção de mulher empoderada na sociedade, né? Você acha que as mulheres sempre foram destacar, sempre tiveram, de candomblé, né, no caso, as mulheres de candomblé, elas já eram mais fortes do que uma mulher que tem uma vida normal, que não faz parte da religião? Eu acho que não. Eu acho que que, na verdade, era um momento diferente, né? Antigamente, elas passavam os dias dentro de uma casa de candomblé. Eu conheci inúmeras mulheres que nasceram, viveram e morreram só vivendo do candomblé,
né? E talvez a sociedade não exigisse tanto delas naquela época, e a maior riqueza delas era o conhecimento para uma casa de axé. E eu acho que isso a gente até sente um pouco de falta hoje, que é essa dedicação, porque se enrolavam a caçar diferente, se faziam uma comida de santa diferente, se arrumavam o orô diferente, então elas se dedicavam. Eu tive, assim, inúmeros exemplos dentro da minha casa, como Mãe Bida, que foi uma grande referência para nós feminina, Mãe Rosinha, que fez uma diferença enorme também no nosso axé, e fora as outras que eu tenho até hoje. Mãe Mag é uma mãe que é o Jubona da nossa casa, que tem 80 e poucos anos de idade, acho que desde que eu me conheço por gente, ela é da nossa casa. Então, são mulheres que se dedicaram exclusivamente para o candomblé. A minha mãe, Luizinha de Nanã, ela estudava, foi formada em secretariado, mas depois acabou se dedicando exclusivamente para o candomblé. Então, eu acho que é um pouco diferente, porque essa vida delas era suficiente, né? A sociedade Sim. não exigia tanto como hoje exige, né? Hoje, o meu pai ele tinha uma preocupação muito grande. Daniele vai estudar, mas também é de candomblé. Então, ele já quis para mim uma coisa um pouco diferente. Ele queria que eu me formasse, que eu construísse minha família, mas, ao mesmo tempo, ele também queria que eu me dedicasse no candomblé. Eu acho que vai mudando um pouco os valores, né? A sociedade ela vai exigindo cada vez mais da gente. Mas é porque naquele tempo... Eu sinto um pouco falta do passado, que são raízes, né? Essas raízes são ótimas. São referências eternas. Aquele tempo era outros tempos. Não se tinha as mesmas prioridades, né? Não se tinha, como bem colocado, não se tinha as mesmas cobranças. Mas você não acha que as mulheres de candomblé, elas são mais fortes? Elas têm mais resistência? Porque eu tiro assim pelo meu meio. As minhas amigas, que não são do candomblé, elas não têm pique, disposição para encarar, vai para o trabalho, volta do trabalho, vai para o candomblé, dá conta disso, dá conta daquilo. Você não acha que as mulheres do candomblé elas se destacam mais em relação a isso? Muito mais. A gente aprende 24 horas a ser forte. Essa é a grande verdade. Exatamente. As minhas amigas, assim, do meu serviço, elas não aguentariam... Como chegar, por exemplo, 2 horas da manhã de uma função, dormir 3 horinhas, levantar, tomar um banho, encarar o outro dia linda. Cansei de sair das funções do Batiscine tarde, descansar um pouquinho, tomar um banho, passar um batom e ir trabalhar. Elas não têm esse pique. E eu acho que isso é um diferencial da nossa religião. As mulheres, elas são muito fortes. Eu vou dizer a grande maioria, não são todas, mas assim, a grande maioria, elas são muito resistentes, elas são fortes, a gente aguenta, a gente brinca, né? Matava um leão por dia, agora a gente mata, limpa, cozinha e ainda senta para comer, mais ou menos assim. Verdade. É verdade. Olha, eu quero só dar uma boa noite para todos esses meus amigos, os familiares, os filhos do Axé Batiscine, a minha mãe Luizinha, que está assistindo, os meus parentes, meus irmãos de santo, meus filhos de santo. Agradecer ao meu babá Calá, que entrou aí também, a Buruboê, babá. Eu só tenho que agradecer essa família maravilhosa, que eu sou feliz de ter. Muito obrigada mesmo. Meu marido não está podendo assistir, mas ele já falou comigo, deixou um beijo. Boa noite, tio. Tá aí assistindo. Eu só tenho que agradecer. Acho que isso motiva a gente a fazer tudo isso, né? Essa é a grande verdade. Com certeza. Bom, gente, eu queria agradecer também, né, a presença de todos vocês. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, porque nesse intervalo aí já entrou bastante gente. E... para quem não me conhece, eu sou a Aretusa de Oiá, sou Yalaxé do Ileial da Yaxé Balaió e sou filha da mãe Márcia de Oxum aqui do Rio. Dani, indo mais ou menos para essa mesma linha de raciocínio, eu conheci, né, eu tive o prazer de conhecer a sua mãe e seu finado pai, né, o finado pai Pércio, lá em Florianópolis, e dá para a gente perceber, né, porque ambos emanam uma energia muito forte, né, de um empoderamento no contexto geral, não só religioso, mas na bagagem em geral, né? Você vê que são pessoas de garra, pessoas que estão adeptas à construção do candomblé, à exigência do candomblé, porque não é pouco.
Você, quanto filha hoje, né, de mãe Luizinha, que está à frente de um grande axé, de tradição e tudo mais, como que você encara a responsabilidade, principalmente, de uma postura fora do terreiro? Porque fora do terreiro você continua sendo a mãe Daniele, né? Então, como que você encara essa responsabilidade? Você acha que fora do terreiro você continua, você se cobra essa postura ou não? Olha, é assim, ser filha de pai Pércio e mãe Luizinha é complicado. Ao mesmo tempo que é extremamente Claro, orgulhoso de ter pais como eu tive, que são extremamente dedicados, sérios, inteligentes, responsáveis, tem esse peso, né? Porque às vezes eles não olham a Daniele, a mãe Daniele, eles olham a filha do Tata, a filha da mãe Luizinha. isso. E isso tem um peso muito grande, porque às vezes a gente, né, comete erros como qualquer ser humano, Sim. a gente tem dificuldades, né? Porque o pessoal fala, é só porque é a filha da mãe Luizinha. Não, a gente também chora, a gente também erra, a gente também acerta, muita coisa. Mas os meus pais, eles me ensinaram algumas coisas assim que foram realmente que eu levo muito para minha vida. O meu pai, às vezes, né, eu como ainda criança, às vezes eu via alguma coisa que era diferente da nossa casa e eu falava, ai, tá errado. Aí meu pai falava assim, não, Daniele, não tá errado, filhinha. Ele me chamava de filhinha. É, na casa deles é diferente. Na casa deles é assim. Perfeito. Então, eu aprendi respeitando, né, o próximo, a forma do Sim, próximo. Por mais que na nossa casa fosse diferente, com os meus pais certeza. nunca deixaram eu cometer esse tipo de erro, porque a gente faz parte de uma sociedade, lógico, que tem princípios e regras, mas que a gente tinha que respeitar. Então, a minha mãe e meu pai sempre me corrigiu e me policiou para que eu não cometesse esses tipos de falha. E fora do candomblé, que nós tínhamos uma vida social, né, que tínhamos os passeios, os aniversários, a gente sempre. É difícil, né? Não estar relacionado ao candomblé, porque meus pais meu pai morreu, nasceu e morreu no candomblé. A minha mãe ainda tinha um trabalho separado, depois passou a se dedicar no candomblé. Então, de uma certa forma, a gente está 24 horas, né, no candomblé. Sim. Aí eu nasci no candomblé, meus filhos são no candomblé, meu marido do candomblé, meu sogro do candomblé, meus compadres e comadres do candomblé, meus tios do candomblé, tirando uma outra parte da família que é de uma outra religião, mas a gente está sempre falando do candomblé. Então, mas são alguns princípios que a gente não pode perder, né, Aritus? E eu tento passar isso para os meus filhos, né? E meus filhos questionam muitas coisas, já são muito espertos, e a gente está sempre trazendo eles para a realidade. Tem que respeitar, não pode falar assim. E tamo aí, vamos ver o que vai dar, né? Mas você acha que isso interfere até onde do portão para fora? Tipo, quando você encontra um padre na rua, você encontra o padre em qualquer lugar com aquela batina dele, com a identificação de que ele é um padre. Ele não é um padre resumido só na igreja. A Daniele, o quanto mulher, do portão para fora, você se preocupa do tipo de roupa que você coloca, sendo você Me hoje preocupo. uma Iá? Você se, Me se preocupo preocupa muito. até onde você vai? Tipo, eu sou, como eu tô fora do terreiro, eu posso sentar no bar, beber até cair, qualquer coisa desse tipo? Essa é a Eu me questão. preocupo. Apesar de eu ter uma vida social, né, de também fazer isso, sentar e ir para um barzinho, mas eu procuro não me expor tanto, porque a gente, de uma certa forma, a gente tem uma reputação a zelar. Como os meus Sim, pais, eles tinham a vida particular deles também, mas a gente procurava não se expor tanto. Então, por exemplo, isso. eu também vou para a praia, eu também ponho um biquíni, Claro. mas eu procuro não, por exemplo, eu não vou colocar uma foto de biquíni no meu Facebook, por exemplo, porque eu particularmente não acho legal. Ah, mas você não tem uma vida social? Tem, eu também faço isso, eu também bebo uma caipirinha, eu faço tudo isso como todo mundo. Mas eu procuro não me expor, por quê? Eu vou ser sempre a mãe Daniele. Então, por É mais que eu vou verdade. num churrasco, por mais que eu vá num churrasco, vai ter sempre alguém de candomblé. E a senhora pode ter certeza que sempre vão comentar: você viu a roupa da mãe Daniele? Você viu como ela se comportou? Não tem jeito, a gente fica marcado. Eu não É isso. vou deixar de ser a mãe Daniele por eu estar em um outro momento, né? Porque sempre tem um ou Perfeito. outro,
da família. Então, isso é muito complicado. Isso pesa, não tem jeito. A sua mãe tá assistindo, né? A sua mãe tá assistindo, né? Benção, mãe Luizinha, me perdoe, porque eu tô tão focada nas perguntas que eu terminei passando despercebido, mas benção. Bom, perfeito, Dani, eu concordo com você em número, gênero, grau. Para quem não sabe, os temas de todos os bate-papos é a nova geração dos povos tradicionais. E eu acho esse assunto muito importante de deixar registrado, porque a intenção é a gente deixar um material rico, num contexto geral da nossa religião, né? E mostrarmos o quanto somos sérios. Porque nós somos uma religião também, né? A gente é para além de uma religião cultura, mas que a nossa religião é uma religião séria, a qual merece respeito. Começando de nós mesmos, né? Porque, infelizmente, a gente vê pessoas que não têm a mesma postura, de repente... assume um cargo de muita responsabilidade em sua vida, mas ainda não tem maturidade ou idade física, né, para compreender o quanto você tem que abrir mão. Porque como você bem colocou, nós temos vida social, eu tenho vida social, mas desde então, desde sempre, por vir justamente ser filha de uma mãe de santo e uma mãe de santo conceituada, a sociedade te cobra muito, você é muito pré-julgada. Se a filha de santo fizer qualquer coisa, é apenas uma filha de santo. Se a gente fizer isso, que se torna muito grande. E aí a gente mancha a história da nossa família, né? Então, isso é muito importante de ser dito. E é muito complicado isso. Por exemplo, eu não consigo ir... Por exemplo, às vezes eu saio do meu trabalho e vou pro Axé Batini. Às vezes eu tô de calça. Mas eu chego na roça, já tenho vestido no carro, alguma coisa assim. Agora, como é que você entra numa casa de santo, de bermuda? Como é que eu posso chegar no Batini, por exemplo, de bermuda, e aí uma filha de santo vai chegar de bermuda e eu vou falar? O que eu vou poder falar? Nada? Porque eu não dei o exemplo. Então, infelizmente, né, ou felizmente, a gente acaba se privando de algumas coisas, porque a gente tem que dar esse respeito, né? E isso é muito complicado, muito mesmo. Mas a gente vai ajustando. É um peso e, ao mesmo tempo, é um... Eu não vou dizer que é um peso, mas é uma responsabilidade que tem os dois lados, né? E por um outro lado é muito bom, porque você é respeitada, você é querida, você chega num lugar... exatamente, tem um pouco de tudo. E não é fácil, né? As pessoas acham que o fato de você ser respeitada, de você, de uma certa forma, ser reconhecida, que isso é fácil, né? Que só tem, assim, o lado bom da história. Não é fácil, porque muitas das vezes, principalmente quando você é mais jovem, você tem vontade de fazer, de se colocar em certas situações que você não se coloca, você não se permite, porque você sabe que a nossa vida não se resume só à nossa vida. Não para só em nós, né? Quando a pessoa se refere aos nossos atos. Respinga em toda a nossa ancestralidade. Então, não é fácil. Por isso que eu digo que mãe de santo, pai de santo, não é para quem quer, é para quem nasceu para ser. Então, a pessoa tem que ter essa consciência. Você está de parabéns. Na verdade, lógico, né, que ninguém constrói um nome, uma história, um legado, como o Tata Pércio, como a mãe Luizinha, se não for merecedor. Mas não é fácil também você manter toda essa tradição, toda essa visão, né? E a tendência é que a gente vai evoluindo no contexto geral. E tá de parabéns, eu acho que você está absorvendo muitíssimo bem todo aprendizado, toda essa convivência que você teve com o Tata Pércio, está tendo com a sua mãe. E é isso. A gente, quanto nova geração, a gente precisa preservar essa tradição, esse respeito, né? Até para a gente mostrar que a beleza, né, o contexto e a seriedade, a importância da nossa religião. Bom, vamos mudar agora de assunto. E você, eu vi que tem umas perguntas aí, depois você vai passar, né? Eu vou ler. Não estou conseguindo acompanhar, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não gosto muito de interromper, para ela não perder a linha de raciocínio, mas eu vou ler as perguntas de vocês. Dani, fala você, quanto criança de Candomblé, qual é a importância? Você acha que fez diferença nesse seu aprendizado? Ser criança? Você acha que aprendeu mais fácil o Candomblé? Qual é a importância desse mundo da primeira idade, né, no terreiro, na sua visão? Ainda mais sendo uma filha de Oxum. Foi muito natural, né? Porque como eu já nasci dentro da casa de Candomblé, o que às vezes as pessoas que entram para o Candomblé tem um pouco mais de dificuldade,
que às vezes uma dança, uma cantiga, ou às vezes alguns axés, algumas coisas, quando a gente já nasce, algumas coisas já é meio que automático, né? Sim, Porque você vê o seu pai, a sua mãe, as suas tias fazendo o tempo todo, tanto é que a grande maioria das filhas de santo antiga, do Axé Batini, eu até chamo de tias, porque elas me viram nascer, outras me viram crescer, outras me viram... Então, eu chamo a grande maioria de tia, e eu acho que acaba sendo mais fácil, porque sim, acontece de uma forma muito natural. E eu vejo isso que acontecia comigo hoje com os meus filhos. Então, para eles é tudo muito natural. Falar de orô, de tocar, de cantar, de dançar, de coisas do dia a dia mesmo, de fundamentos, eles sim. mesmos é natural. E era o que acontecia comigo. Eu tive muita sorte, porque eu fui muito mimada, né, pelo meu pai e por essas senhoras que a gente comentou do começo. Fui criada na esteira, meu pai ficava no sofá, eu ficava na esteirinha ali no chão, e essas abás todas que dengava todo mundo, né, e fazia muito dengo para mim também. Então eu fui muito Imagino. abençoada, muito privilegiada, e eu posso dizer que eu tive muita sorte, porque eu fui muito amada também por elas todas. Então, essas tias, mãe Bida, mãe Rosinha, mãe Mag, tia Rose, mas muita gente, não vou citar nomes aqui, senão elas vão ficar bravas comigo, que tem umas até hoje. E isso é muito bom, porque Claro. ensina, né? Ensina. E aí, de Oxum, Denguinho, aí tinha as obrigações de Oxum, o Ipeté de Oxum. Meu pai botava eu no colo e ele que carregava o Ipeté, tem até uma foto dessa. Então não é um dengo só, não dá para falar. Foi muito Muito bom. bom, E os meus muito filhos bom. hoje são assim, as pessoas paparicam, fazem os gostos, então é muito bom. E eu acho que isso acaba acontecendo de uma forma muito natural, é como se fosse andar de bicicleta, assim, de uma certa forma. Sim, sim, verdade. Ó, o Lógico, né? Hoje oportunismo. diferente, né, Iá? Porque hoje tem a responsabilidade. Mas é muito bom. Acho que ser criança de candomblé é muito bom. Mas olha, para uma pessoa que quando a gente fala que às vezes, quando a gente remete, que diz que a gente recebeu mimos, muitas das vezes a gente interpreta que o mimo pode fazer com que a pessoa não aprenda. Né? Porque ela é mimada, ela não aprendeu, ela não teve a prática, a convivência. No seu caso, pelo visto, o mimo não te atrapalhou de você amadurecer dentro do seu tempo e dentro do contexto em geral. Então isso é ótimo, porque você recebeu um mimo na dosagem certa, que não te atrapalhou a sua evolução, né? É, Então eu acho que apesar, isso e apesar de ter sido muito mimada, o meu pai não dava boi, não, viu? A gente ajudava, as crianças sempre ajudou a limpar a galinha, a gente sempre varria o barracão, a gente sempre trabalhou também no sentido de sim, ajudar, né? Mas no sentido de aprender. Tanto é sim, que desde menina, quando a gente vai criando, crescendo responsabilidades, criando responsabilidades, a gente já tinha, eu com a minha turma, né? Porque eu tenho uma turma dessa minha idade, que são minhas primas, que a gente sim, tinha a responsabilidade de arrumar os axés, tudo. Então, o meu pai era uma pessoa que ele não elogiava a gente, para nós. Ele elogiava a sim, Daniele para alguém, mas para a Daniele nunca estava bom. Sempre tinha um algo a mais. Então, meu pai sempre é foi muito normal. duro em relação a isso. Ele podia falar, Daniele é maravilhosa, é educada, ajuda, é trabalhadora, mas para mim não, tá errado, vai fazer de novo, tem que fazer melhor. Então, meu pai sempre foi muito exigente. Então, quando eu falo de mimo, é de carinho essas coisas. Mas Sim, meu pai isso foi uma educação bem rígida, viu? Bem rígida. sim. Mas que bom, né? Porque deu tudo certo. Ó, para você ter uma É, ideia, muita gente vai lembrar que tem bastante gente do Axé Batini aí. O meu pai não deixava as meninas, por exemplo, ficar perto dos meninos. Ele separava. E a gente não podia, por exemplo, estar num candomblé e ficar rindo, porque ele perguntava se tinha dentista. a minha mãe, Então era muito engraçado. Ele tem algum dentista a aí? minha mãe fazia a Então, mesma meu coisa. pai sempre foi muito rígido com a gente, muito rígido.
O Tom Vinícius está dizendo assim, ó, seria muito interessante se ela comentar sobre a educação que ela dá aos filhos, que já são iniciados e que são educados com as leis do candomblé. Boa ideia. Como que você cria seu filho hoje, quanto mãe, mas enquanto IA também dentro do terreiro? Eu também sou rígida. O pai é mais mole, o pai é bem mais mole, e eu sou bem mais rígida com os meninos. Porque, assim, eles já nasceram, né, numa situação um pouco mais privilegiada, né, onde os pais, dentro da proporção, podem dar o que eles querem. Então, eu procuro dosar, né? Eu tenho um de Logum Edé e um de Ogum. Eles são gêmeos, mas são com uma personalidade extremamente diferentes. Sim. O José é mais aparecido. Então, o José gosta muito, eu tenho que estar trazendo ele para a realidade. Menos, José. Não, você não é nada ainda. Segura o tchan. O Percinho, ele já é mais centrado, né? Mas como um bom filho de Ogum, né? Bem genioso. Eu procuro medir isso. Eu ensino para eles o respeito, eu ensino que a gente não é nada, que a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu ensino eles respeitarem os mais velhos, bater cabeça para os padrinhos, para os avós, para os tios, para os pais, para as mães, né? Sempre com bastante respeito, porque a gente sabe que se, né, os orixás permitirem o Lodumar, eles vão ser a nossa continuação. Meu marido, meu sogro, né, do Ilha Axé Jagunã, então eles são do Axé Batini e do Axé Jagunã, que é a família de sangue, de santo do meu esposo. Então a gente respeita, porque apesar de serem casas de candomblé, a gente tem as particularidades do Axé Batini e a gente tem as particularidades do Axé Jagunã. E a gente ensina eles a respeitarem cada uma dessas particularidades. Né? E eles ainda são também do Ifá. Então, na verdade, são 3 vertentes que eu ensino eles, né, a respeitar com as suas particularidades. Mas é difícil, porque, por exemplo, o José é uma criança que ele fala, isso daqui tudo é do meu vô. Então, eu falo, não, isso daqui tudo é de Xangô. Então, eu tenho que estar trazendo eles para a realidade, né? Não, isso daqui é de Pai Xangô, a gente está aqui só para tomar conta. Então, eu tento trazer isso. E fora isso, se dedicar no estudo também, né? É a idade. Eu acho que o seu papel você está fazendo muito bem, porque a idade faz ele ser impetuoso. E a sua maturidade vai dar conscientização a ele. E eu acho isso importante, né? Melhor do que muitas vezes os pais fingem, é criança, deixa ele, né? E aí ele cresce uma pessoa com dificuldades, diremos, né? Então, assim, eu acho que você vai muitíssimo bem. Bom, o Diniz é uma pessoa que está sempre aqui acompanhando as lives. Ele disse que você é um exemplo para além dos terreiros. Tá adorando, as pessoas estão interagindo super, estão aqui elogiando muito, pedindo... Todo mundo pedindo a benção. A Barrosena está dizendo que está de parabéns. Abençoe a todos, a benção. Boa noite. Estou vendo bastante gente querida aí, filhos do Axé, minhas tias, meus tios, meus irmãos, meus amigos. Obrigada, de coração, a bênção de todos. E que nossa Mãe Oxum abençoe vocês também. Obrigada. Tem que chamar para a realidade, né, Iá? Porque senão a criança já vem, isso é tudo meu, isso não pode ser assim, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? E a gente sabe que é muito complicado, educar é muito difícil. A gente fala dos filhos dos outros, né? Ah, que criança mal educada, que criança respondona, até a gente ter o nosso. Aí quando a gente tem o nosso, a gente fala, meu Deus, como é difícil educar. E é muito difícil educar. Muito difícil educar. Mas estamos aí aprendendo, né? Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, com os pais, com os avós, com os padrinhos, e a gente está aí, rebolando. Mas eu tenho certeza que você vai dar mega conta. Já, pela sua personalidade, pela sua mentalidade, já demonstra isso. Bom, quanto tempo que existe o terreiro do Tata Pércio? 50, aproximadamente. Se não me falha a memória, 57 anos. Posso ter errado aí um aninho.
Vocês são descendente da onde? Ó, você me desculpa a pergunta, mas é só para fim de registro mesmo, tá? Não é Então, vamos por... lá. Na verdade, O o meu pai, Papateste foi né, iniciado em que axé? o meu pai, na verdade, ele teve uma história na Umbanda, mas ele Uhum. se iniciou no Axé Oxumaré, tá? E depois, né, com todo esse amor dele, ele tem, né, o axé, um pouquinho do Cantuá, com o axé Moritiba. Então, meu pai dizia que ele era dos três axés, porque ele sempre amou e respeitou as três casas. E Sim, até hoje, nós do Axé Batini também respeitamos os três axés. Ele fez santo no Axé Oxumaré, tomou obrigação no Cantuá, junto com o Painezinho, e aí Muritiba também foi um amor na vida do meu pai. Então, ele falava que ele era das três casas, sim, e o Axé Batini, na verdade, a gente fala que é um axé diferente, porque ele pegou um pouquinho de cada sim, axé e, sim, e criou o Axé Batini. Então, ele teve as bênçãos das três casas, do Axé Oxumaré, do Axé Cantuá e do Axé da Muritiba. sim. Então, foi isso, é isso. Não tem como a gente separar. Ele não falava que ele Sim. era só do Axé Oxumaré, ele não falava que ele era só do Axé Cantuá, nem da Muritiba. Ele tinha um amor e um respeito pelas três casas. E isso ele É, ensinou para nós também, para todos os filhos do Axé Batini. dá para se perceber. Por isso que eu É, falo, meu pai foi um cara diferente, porque ele conseguiu, com o jeito dele diferente de ser, trafegar pelas três casas, respeitar as três casas, amar sim, as três casas e trazer as três casas para dentro da Axé Batini. Eu posso dizer sim. que realmente ele foi o cara para mim. Para muitos, né? Porque o Tata É, Persa ele se tornou uma grande referência para além do axé de vocês, né? Ele é um pai de santo muito conceituado, muito respeitado e deixou com certeza um lindo legado aí de exemplo para muitos, né? E eu acho que o com certeza. bonito é a gente ter essa concepção, sabe? E assim, apesar de eu nunca ter tido tanta intimidade, ter conhecido, mas dava para ver claramente o amor que ele tinha de fato por esses axé e o respeito que tinha, né? E também acredito que seja recíproco, né? Desses axé para ele. Com certeza. Bom, no Batine atualmente, ou, enfim, vocês fazem algum tipo de trabalho social? Existe algum tipo de projeto? Se existe, fala um pouquinho pra gente. Uma das características do meu pai, sempre foi o cuidar do próximo, né? O Batine, ele fica numa região, numa comunidade carente. Então, meu pai sempre serviu muito alimento, sempre doou cesta básica, sempre. A gente tem uma festa que a gente chama, vamos dizer assim, a festa de beijo, que é onde a gente concentrava e concentra ainda a maior parte das doações. Então, a gente fazia um trabalho, né, muito grande em relação à comunidade, porque nesse dia a gente serve o almoço, né, Sim, os doces, os bolos, as sacolinhas, mas fora isso, a gente sempre ajudou aquelas mães com as crianças, com roupas. Então, isso é um pouco do DNA já do meu pai. Nós, na nossa gestão, a gente também continuou fazendo isso, né, junto com outros projetos. A gente tem hoje o projeto Alujar, que devido à pandemia, ele está um pouquinho, digamos assim. Dudu falou aí do projeto aí. Então, porque o projeto Alujar, na verdade, é o resgate, né, das danças e cânticos e toques da nossa religião. Porque, apesar dele, lógico, ter um valor simbólico, até porque a casa também precisa de custeio, a Alta intenção também é sustentabilidade. reproduzir isso, exatamente. Mas nós temos a gente chegou a montar um telecentro, como se fosse um telecentro no Axé Batini, para ensinar a comunidade aulas de computação. Que legal. A gente tem, por exemplo, Filhos de Santo, que nesse dia dessa obrigação de beijo, a gente cuida da comunidade no sentido de
faz cabelo, unha, corta cabelo, unha. Sim. Então a gente procura estar sempre fazendo alguma coisa. E como nós somos também um patrimônio tombado, né, Ah, que ótimo. no município de São Bernardo e no estado de São Paulo, a gente Por qual tem a órgão? necessidade de estar sempre com projetos, exatamente. Por qual órgão que vocês são tombados? Pelo IFAM. Pelo IFAM? Que ótimo, Tem muito pela bom. prefeitura, na verdade tem pelo Centro Cultural de São Bernardo e também pelo IFAM, que a gente agora está buscando o estadual, né? Que ele requer uma série de coisas, então, Sim, documentação, enfim. Mas a gente sim. está correndo atrás aí de muita coisa, mas a Eu tenho feito isso no gente. terreiro lá de casa, a gente está também tombando. Então. Isso é importante porque preserva, né, o espaço, mas Sim, a gente quer ir além, né? A gente quer realmente conseguir esse tombamento federal, que é para a gente poder receber recursos e poder realmente fazer novos projetos. A comunidade é muito carente, as pessoas precisam muito de ajuda. E agora, é importante comentar que apesar dessa pandemia da veio aí pandemia. no mundo, a gente vem fazendo um trabalho com entregas de cesta básicas desde o mês de março, né? A gente não tem divulgado assim em redes sociais no sentido, mas existe um trabalho, né, pelos bastidores que a gente ajudou e tem ajudado, né? A gente tem alguns filhos de santo da nossa casa, algumas Ialorixás, algumas Ebomes, Sim, que têm feito esse trabalho também, e elas têm nos ajudado também a ajudar algumas pessoas. Então, é um sim, trabalho que desde março tem sido feito. Então, a gente mandou uma cesta básica, manda uma ajuda disso, uma ajuda daquilo. Então, é um trabalho social. E eu tenho filhas de santo que, assim, não fizeram um mês. Elas têm feito todos os meses, né? Que também faz parte de uma outra comunidade que tem e a Luciana, tem o pai Luiz, tem a Ibome de Paula. Então, assim, a gente tem filhos que têm feito esse trabalho e o Batine eles acabam ajudando também para ajudar quem precisa. com Então, estamos certeza. aí na Axé. luta. Axé. Bom, eu acho lindo, eu acho que essas grandes casas, ela tem esse papel fundamental de se tornar grandes exemplos, né? Principalmente para todos que seguem, né? Aquele axé, aquela tradição e tudo mais. Nossa religião é uma religião de inclusão no contexto, assim, geral. Essa questão da alimentação é desde sempre também. Eu acho que os terreiros já têm isso, né? Você sempre que vai visitar um terreiro, a pessoa sempre te oferece um cafezinho, um bolo, um almoço, uma janta, tá sempre Já é comendo. da cultura, né? Já é da cultura. Exatamente. E tá de parabéns. É bom porque as pessoas estão podendo ter a honra de conhecer um pouco mais, né, do Axé Batini, para além do nome Tata Peço, a gente compreender um pouco mais de onde saiu toda essa tradição, esse grande nome, né? E a gente compreender, porque quando a gente ouve, né, toda essa trajetória, essa história, esse trabalho, a gente compreende, né, o porquê que ele se tornou uma pessoa tão querida, né, e com um nome tão potente na construção dos povos tradicionais. E você falou também da questão do Alujá, de ser um projeto de alta sustentabilidade para o terreiro, que eu acho isso fundamental, porque a gente sabe que manter uma roça custa dinheiro, não custa fé, custa dinheiro mesmo, porque a gente precisa pagar a conta de luz, que é com dinheiro, né? E, enfim, toda a manutenção do terreiro. E agora eu fiquei curiosa numa questão do Alujá, porque eu cheguei a ver esse projeto nas redes sociais, né? E o Alujá, ele é um projeto onde vocês ensinam só para os descendentes do Axé ou é aberto a público? Na verdade, por a gente ser um patrimônio tombado, já existia necessidade de nascer um projeto. E aí Sim. a mãe Luizinha um dia vendo uma menininha dançando Alujá, ela falou, projeto Alujá, que tem tudo a ver com a nossa casa, né, que é de Pai Claro. Xangô. Na verdade, não. Para simpatizantes, para os filhos, para os amigos, né? A gente, infelizmente, começou o projeto em janeiro, a gente só conseguiu ter 2 aulas, porque o projeto, qual que Sim. era o objetivo? Ser uma vez por mês, num domingo, e aí para quem precisar de reforço durante a semana. Então, tem o pessoal de toques, de cantos, cânticos e de dança. Nós conseguimos fazer janeiro e fevereiro, porque aí em março, né, a gente Sim, aí acabou veio a adiando, pandemia. que já era
estava começando essa pandemia e aí a gente acabou suspendendo. Mas a ideia, Iá, é para quem tem amor pela religião. Porque a pessoa às vezes não é iniciada, mas quer aprender a tocar, quer aprender a dançar. Então a gente não pode, né, separar, porque o projeto tem que ser de uma certa forma aberto. Então a ideia é que pode ser qualquer pessoa que tenha esse interesse. Então a gente criou um link, tinha as inscrições, a gente está até pensando em, de repente, retomar agora com algumas aulas online, né, para a gente dar uma esquentada no ânimo, está todo mundo ficando meio precisando ocupar um pouquinho a cabeça, mas Sim. a intenção é essa, que seja qualquer pessoa que ame, respeite e queira aprender. Parte de cânticos é mais difícil, né, porque né, tem o Yorubá, algumas palavrinhas mais complicadinhas, mas a dança, as pessoas gostam de dançar, os meninos gostam de tocar, e aí eu acho que o importante é ser feliz. Olha, eu acho que vai dar super certo vocês começarem de repente pensar em fazer isso online. Porque eu acho que vocês vão talvez alcance até mais pessoas do que presencial. Mesmo Com fora da coisa, certeza, porque com você vai certeza. permitir pessoas de outro estado a poder participar desse projeto. Então, eu acho Inclusive tem ideia. pessoas até que querem aprender de outros lugares, a gente estava estruturando, mas acabou nem dando tempo, né, infelizmente. Mas a gente está pensando aí, inclusive tem a mãe Luizinha, tem o meu marido Isnatiel, tem o Opotum Vinícius e o Dudu, que estão com a gente nesse projeto aí, e todos os filhos do Axé Batini, que de alguma forma quer sempre contribui com a gente. Então a gente só tem que agradecer. A mãe Luizinha está falando aí das aulas de vestibular, né? A gente também me lembrou aqui. Nós lançamos, a gente tem um outro filho de santo também, o Ebom Eduardo, que ele tem uma escola, né? Que ensina aulas pré-vestibular. E a gente lançou, faz acho que 15, 20 dias, uma campanha para quem quer fazer esses cursinhos também. Então a gente está sempre pensando em ajudar, né, de alguma forma. E é sempre assim, uma parte reverte, lógico, para o axé, que está sempre precisando, e a outra, né, eles estão doando, né, para as casas que quiserem participar. Então é um projeto que está também aí, a gente está já recebendo as pessoas que estão interessadas. E aí a gente vai indo, vai um ajudando o outro, um vai lembrando o outro, e colocar isso para frente. Muito bom, parabéns. Eu achei maravilhosa. E amei o nome também, né? Eu achei que o nome super pegou. Um nome forte. Não tinha como, assim, não tinha como ser diferente, porque tem tudo a ver com axé, tem tudo a ver com meu pai, tem tudo a ver com a Axé Batini e tem tudo a ver com a gente que ama e respeita. Então, foi como uma luva, Iá, foi perfeito. Foi mesmo. Caiodê está perguntando se pode fazer pergunta. Pode, Caiodê, fica à vontade, pode perguntar. Vocês podem fazer pergunta sim. Quero participar de uma minha mãe. Eu quero participar daqui. Ah, aqui, ó, já arranjou já cliente aqui do seu projeto. Olha! Ela é de Angra dos Reis e ela disse que quer participar do projeto. Na verdade, assim, a gente está para abrir o link novamente para as inscrições, a gente vai conversar com o pessoal da estrutura para a gente pensar numa forma de viabilizar. E aí a gente vai estar divulgando, assim, tanto na página do Axé, quanto na minha, da Ana Mãe Luizinha e dos meninos aí que compõem. O Opotum pediu para eu comentar aqui do cinquentenário da minha mãe. Olha só que coisa maravilhosa. Com certeza, não é para qualquer um, não. Não, a minha mãe está completando, aí em janeiro ela vai completar 50 anos de iniciada, mas ela vai comemorar no mês de agosto, que é o mês que ela faz as obrigações. Então eu tô aqui então desde já falando desse cinquentenário de Mãe Nanã, de Mãe Luizinha, que são 50 anos, não são 50 dias ali, ininterruptos aos pés do meu pai, Xangô, da minha mãe Nanã, de Exu a Oxalá. Então a gente vai estar comemorando. Se não mudar a data, é 7 de agosto de 2021, que até lá a gente tenha saúde. A cura, né? Que a gente tenha logo uma vacina para todo mundo ir lá saudar a nossa grande mãe Nanã, né? A nossa Abá mais antiga.
Maravilhoso, maravilhoso. Vai dar tudo certo. Muito Até bom. lá a gente tem que ter essa vacina pra gente Ai, poder ficar tem que bem. achar. Não tô aguentando mais isso, gente. Tem que achar. Ninguém, ninguém. Dani, tá todo mundo aqui tendo muito carinho. Pelo jeito, você, de fato, é uma pessoa muito querida. As pessoas estão dizendo que você merece tudo de bom, porque você é uma querida, dedicada, inteligente, simpática. Eu só tô aqui lendo elogios, né? Tô te resumindo, mas Obrigada, assim, muitas palmas, muito obrigada. coraçãozinho. O pessoal virou seu fã. Quem já era, né? Mas quem não te conhecia, tá te conhecendo agora. Com certeza você tá adquirindo mais fãs ainda. Obrigada, de Sim, coração. irmãs. Sou a benção, é verdade, 50 anos de Mãe Luizinha, meu Deus. A Michelle está aqui dizendo sobre os 50 anos de Mãe Luizinha. Ao lado tem uma mãe igual a minha. Bom, o pessoal está aqui comentando agora sobre os 50 anos de Mãe Luizinha. Pensa nossa casa. Só um minutinho. É porque vai entrando mensagem, aí às vezes a coisa. Pensa em nossa casa, está parada desde a festa de Oxalá. Volta ao cinquentenário, Mãe Luizinha seria ótimo. Vai voltar em alto escalão, né? Estão dizendo A gente que a casa está deseja parada que desde a Oxalá, gente né? encontre, né, essa cura. Primeiro porque a gente tem perdido muita gente. Antes a doença ela estava muito distante, né, de nós. Agora a gente já começou a perder amigos, os próximos, conhecidos. Então isso tudo é muito Infelizmente. complicado. E a gente tem que realmente pedir, né, que a gente consiga essa cura, uma medicação eficaz, a vacina, enfim, para que a gente pare de perder pessoas, né, pelo mundo. Sim. E aí, lógico, né, passando tudo isso, a gente pensa em poder voltar, né, para as comemorações, a gente pensa em poder voltar para aglomerações, né, o contato físico que a gente É o que o nosso ama, que a povo faz gente, né, melhor, né? o povo do Candomblé é muito receptivo, né? Então eu tenho muita dificuldade, porque eu só sei falar com a mão, eu só sei abraçar, eu só sei beijar. Então eu tenho muita dificuldade com isso. Então eu tenho, bota a máscara, não pode cumprimentar, fica longe, é meio complexo, mas estamos tentando aprender, né? Um novo Verdade. momento. O Cauê, eu acho, tá te perguntando, qual foi, mãe Dani, seu momento mais difícil do candomblé, tirando a perca do Tatapércio? Na verdade, está ligada com a perda do pai, né? Porque assim, lidar com a perda do nosso pai é muito complicado. Mas acho que para mim, um desafio para mim foi muito difícil foi quando chegou a festa de Mãe Nanã. O meu pai não estava aqui e aí existe uma responsabilidade muito grande. Então, a primeira obrigação, porque assim, quando a gente reabriu a casa, depois da partida do meu pai, a gente estava todo mundo junto, né? Como Sim. Oxalá, por exemplo, a gente não virava no santo, nem eu, nem minha mãe, nem os outros pais. Então, estava mais fácil. Aí, quando chegou Nanã, que aí a gente tem que rezar, fazer e tem que tomar conta da casa, foi um desafio muito grande, me deu medo ali, foi Imagina. difícil para mim. Foi É porque muito a festa que difícil, você porque não poderia contar com a sua mãe, né? então eu tinha que olhar os orixás, eu tinha que olhar os bastidores, eu tinha que pensar, por mais que estava distribuído, que a gente tem filhos de santo maravilhosos Sim, que ajudaram a gente a viver tudo isso, a responsabilidade somos de nós, os dirigentes. sim, claro. Então, fica difícil. Então, aí acontece problema, né? Vocês sabem como é que é bastidor, tem sempre uma novidade. Sim, Então, para mim, foi assim. E a gente tinha combinado, eu e os outros pais, que eu ia rezar a mesa de minha mãe Nanã. Então, eu fiquei assim uma semana estudando, porque você sabe fazer, mas você não tinha eu o que sei. fazer, né? Você estava na retaguarda. Você via Quando com você medo de está na linha de travar, né, na frente, hora, né? e eu estava na linha de frente, aquele momento eu tinha que rezar, mas assim, eu sou muito abençoada porque eu tive meu marido, eu tive os outros pais do meu lado, eu tive os irmãos de santo, os filhos que me ajudaram, e aí você vai perdendo esse medo, porque é medo, dá medo. A gente tem que ser humilde e reconhecer, dá medo, porque é Com certeza. responsabilidade. Como é que você vai rezar, vai chamar o santo, né, daquelas senhoras todas, é muito sério. Esse foi Verdade. um.
Mas teve um outro que eu vou Dani, comentar agora aqui. Oi. Dani, agora. Olha, gente, 10 segundos vai fechar a live. Não saiam daí. Eu vou abrir novamente outra. E boa noite, gente. Bom, eu não vou nem perguntar se vocês estão gostando, porque eu tenho certeza que vocês estão amando, né? Pela quantidade de comentário, pela quantidade de palminhas, coraçãozinho, eu tenho certeza que vocês estão amando, né? Eu também. Eu só tenho a agradecer, como eu tenho dito todas as lives, todos os bate-papos, tem sido um mega presente. Eu realmente me considero uma pessoa abençoada e presenteada, porque esse bate-papo está me proporcionando conhecer pessoas maravilhosas. E o melhor é que eu estou dividindo toda essa maravilha com todo mundo que está assistindo os bate-papos, né? A gente está podendo conhecer, assim, trajetórias incríveis, histórias maravilhosas, encantadoras e pessoas como a Daniele, né, do Achabatini. Então, assim, eu só tenho que agradecer, eu tô muito feliz. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Lembrando que todos os bate-papos são às segundas e quinta-feira aqui no meu Instagram, às 20 horas. Todas as segundas e quinta-feiras. E todas as lives, todos os bate-papos, estão sendo salvos no canal da minha mãe, Mãe Márcia do Chum Oficial. Mãe Márcia do Chum Oficial. Então, quem quiser saber, quem já passou por aqui, corre lá, assiste, porque assim, todos são muito bons mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Tem deixado registros assim maravilhosos. Eu tô aqui procurando a nossa convidada, esperando ela dar um oi pra gente voltar aqui pro nosso papo, porque realmente tá muito bom. Muito bom mesmo. E mais uma vez eu só tenho que agradecer. Agradecer também a mãe Luizinha, né, pelo carinho, por ter emprestado a sua filha tão querida, né, por tantas pessoas para nós aqui e para nos presentear com palavras assim tão enriquecedoras, maduras, ótimos exemplos, a deixar, né, ótimos registros a deixar aqui nas redes sociais, para que as pessoas tenham, né, belos exemplos, boas referências. Então, aliás, esse foi o motivo do nosso bate-papo, né, da construção desse projeto. Tô esperando ela aqui para dar um oizinho aqui, convidá-la. Já achei. Vou voltar aqui. Voltamos. Enfim, desculpa ter te interrompido, mas é porque ia fechar e eu não ia poder avisar. Mas pode prosseguir. Você ia dar outro exemplo aí de difícil, de um momento difícil. Teve um momento que foi o primeiro, né? Foi um choque. Quando meu pai faleceu, a gente faz aqueles rituais do axixê, né? Uhum. E o Babá PC, ele estava presidindo a obrigação junto com o meu pai Alabite, o Jorge, tia Juju, tinha algumas pessoas ali. E aí ele jogou ali na frente, na hora de começar a obrigação, e disse que meu pai queria que eu cantasse o Ipadê daquela noite. Eu entrei em pânico. Porque eu sempre fiquei do lado do meu pai, ele cantando o Padê, mas eu nunca tinha presidido, enfim. E aí eu chorando, eu consegui cantar o Padê. Lógico que eu olhei para o lado e encontrei todos que me fortaleceram, os meninos que estavam tocando ali, a minha mãe que estava dançando, o meu marido que estava ali junto com... Eu acho que estava o Opotum, o Dudu e o meu marido ali tocando, e a minha mãe ali me olhando, e fora, né, os demais que estavam ali ao meu redor. Então, aquele dia foi, para mim, muito difícil. Eu cantei toda a obrigação chorando. E aí, a partir daquele momento, nunca mais eu deixei de cantar o Ipadê. Então, aquilo me deu medo, mas ao mesmo tempo me fez crescer e, enfim, foi muito difícil. Ele te deixou mais uma função, né? Deixou mais uma função. Mas esse foi o primeiro pânico. Esse foi o primeiro pânico.
O É primeiro uma grande pânico. responsabilidade, né? E ainda mais no meio de um monte de pessoas ali com referências, né? Enfim, a gente dá realmente Eu acho que uma. tinha umas 300, eu acho que tinha umas 300 pessoas no Axixi naquela noite, né? Porque era a última noite do Axixi de 6 meses. E, sei lá, o barracão estava tomado, mas foi, lógico, eu engasguei, eu chorei, coisa que eu esqueci, mas aí eu olhei os meninos ali, puxa, os Sim, meninos me dando muito incentivo, e olha, foi. Mas o foi uma importante coisa que muito foi marcante para e que mim. tá indo até hoje, né? E você sabe que toda vez que eu vou cantar o padê, né, eu fico ali concentrada e às vezes eu fico nervosa até hoje porque eu me lembro do meu pai, porque ele Sim, ficava, imagino. às vezes ele ficava ali sentadinho e eu, né, ia fazendo as coisas e eu me lembro muito, a presença dele é muito forte nesse momento e até hoje eu engasgo, eu rezo, às vezes eu mudo a ordem dos essás, mas vai que vai. Mas Tá tudo é a certo. emoção. Com certeza, com certeza. Dani, o Diniz te fez uma pergunta muito boa. Te perguntaram qual era o seu momento mais difícil. Agora o Diniz quer saber qual é a melhor lembrança que você tem do finado Tata Péssimo. Ah, Conta são pra vários, gente, assim, mas compartilha um pouco pra gente conhecer um pouco mais dele. o meu pai tinha uma característica que era, ele adorava servir comida para as pessoas. Isso já era dele. Tanto é que ele chegava a encher o saco de tanta preocupação com a tal da comida para as pessoas, para o povo. E aí podiam bater na porta do Batini a hora que fosse, que ele fazia a pessoa entrar, sentar e comer. Então, meu pai, ele tinha essa preocupação. Ele achava que a pessoa podia ter qualquer coisa na vida, menos fome. Porque ele passou muitas dificuldades também. Então, ele tinha muito isso. Então, isso é uma coisa que ele ensinou para nós, os filhos. Que Dá lindo. comida, dá uma cesta básica. Então, isso é do meu pai. Então, eu acho que de todas as características dele, essa é uma das que mais marcou, assim, que às vezes eu chegava do trabalho, um vizinho batia na porta, senta aí, vai lá esquentar a comida. E é isso. Então, isso é Muito muito. lindo. Então, a gente hoje, por isso que a gente se preocupa muito nesse sentido de comida, porque isso já é do meu pai. Então, Lindo, a gente é parabéns. muito preocupado com a alimentação. O Diniz disse que é uma ótima lembrança e um ótimo exemplo. Eu também achei lindo. Eu acho que empatia é fundamental, né, para o nosso povo. O Marcelo está aqui. Queria que a Daniele nos desse uma palavra para quem teve o coração fragilizado por qualquer motivo no candomblé. E o que precisa de palavra para seguir. Compreendeu a pergunta ou quer que eu repita? Repete, por favor, só para ver se eu Ele quer, entendi o que eu ele, entendi. ele gostaria, como você é uma filha de Oxum, ele quer que você acalente o coração de pessoas que teve algum tipo de frustração na religião. O que você diria para essas pessoas para que essas pessoas não desistam? Que o foco tem que ser o orixá. Que o foco tem que ser o orixá, porque as pessoas erram, as pessoas acertam, as pessoas nos frustram, né? A gente cria expectativa nas pessoas. Eu faria diferente de você, eu agiria diferente de você. Então, quando o seu objetivo é o orixá, que aí você leva ele com você no seu coração, isso tudo fica pequeno. Então, as pessoas vão estar numa energia diferente da sua, as pessoas não vão fazer o que você quer o tempo todo, né? Porque as pessoas É, pensam diferente, agem diferente. Então, por exemplo, eu levo para mim, eu tenho as minhas dificuldades dentro do Axé Batini. A gente lida com uma série de pessoas que sim. passam por inúmeras dificuldades. Cada um vem da sua casa com um problema, ou é com a família, ou é de trabalho, ou é de dinheiro, ou é de saúde, é sentimental. Então, o que eu faço? Eu procuro não entrar nessa energia, começa por aí, e aí eu penso, eu tô aqui pelo meu pai Xangô, eu tô aqui pela minha mãe Nanã, eu tô aqui pela minha mãe Oxum. E aí, todo o restante das minhas dificuldades, elas ficam pequenas. Porque, Pequenas. porque se a gente for dar tamanho para essa responsabilidade, para esse problema, digamos assim, seja ele de qual ordem for, você desiste. Você desiste. Mas você desiste de tudo, né? Você fica sem saco, você fica na fim de nada. Então você tem que ter um objetivo.
E hoje eu faço isso. Assim, eu tenho me doutrinado a isso, né? Isso Perfeito. requer um pouco de Maturidade. exercício. Às vezes, lógico, acontece alguma coisa, eu vou lá no quarto, respiro, conto até 10, falo, meu pai chegou, me ajuda, foco. E aí eu tô indo, tem dado É certo. Eu fácil, melhorei é. muito. Eu melhorei muito. Faça das suas palavras a minha. É uma coisa que eu sempre digo também muito para os filhos de santo lá de casa, da minha mãe, que todo mundo sempre tem suas complicações em algum momento, né? E quando eles vêm falar, a primeira pergunta que eu falo, vem cá, algum orixá te fez algo? Você teve algum impasse diretamente com algum orixá dessa casa? Qualquer outra coisa tem que ser supérfluo, na verdade, né? Porque o que faz você sair da sua casa para ir para o terreiro é os orixás. Então, qualquer outra coisa é detalhes, na verdade. Porque eu sempre digo, olha, quando você sai da sua casa e vai para um terreiro, você não é obrigada a ser amiga de todos os seus irmãos. Você não é obrigada a trazer essas pessoas para dentro da sua casa, né? Lógico que você cria mais afinidade com um grupo, com o outro você cria menos. Você é obrigada a respeitá-los como tal, dentro do candomblé, mas você não é obrigada a tê-los na sua vida pessoal. Agora, as pessoas precisam amadurecer, parar de achar que o erro humano tem a ver com um orixá. E nós somos feitos de carne e osso, nós não somos igreja, né? Que a gente fala em nome de Oxalá, em Orixá é nome de Oxum. perfeito, né? Isso, Ele é perfeito na sua essência. Então a gente realmente isso. tem que parar. Eu procuro o tempo todo, é um jogo de cintura enorme, 24 horas, mas eu estou sempre falando, o foco tem que ser o orixá. E o respeito, né? O respeito é É. sempre muito importante, mas eu procuro estar sempre focada nisso, e é o que eu falo para quando eu vejo algum filho de santo com algum problema, com alguma situação, eu procuro sempre estar apoiando na medida do possível e sempre falando, né, tem que focar no orixá, senão a gente enlouquece, desiste. Acho que todo mundo, como ser humano, fica cansado, né, desestimula, mas as energias é muito complicado. Por isso É que eu diria verdade. para essas pessoas focar no orixá. Eu sei que a gente vai viver com pessoas, conviver com pessoas, mas se você foca no orixá, tudo isso fica pequeno. Essa é a grande verdade. Verdade. A Dani, você acha que se tratando de candomblé, porque se tratando de Brasil, a única religião que exige essa convivência tão intensa entre tanta diversidade de pessoas de culturas diferentes, raças, etnias, costumes, condições sociais diferentes, porque o candomblé ele tem essa maravilha, né, de você misturar, manter todo mundo no metro quadrado junto, com toda essa diversidade. Ao mesmo tempo que, com certeza, é um desafio constante de você lidar com toda essa diversidade, ao mesmo tempo é mágico, porque as pessoas que conseguem serem seguidores, né, de um terreiro, ela consegue frequentar qualquer lugar no mundo. Porque ela aprende a lidar e a respeitar a diversidade alheia, né? Você aprende muito, porque fácil não é, mas você se torna pessoa diferenciada, porque você já tem mais fim de maldade, quem tá de maldade com você ou quem não tá, né? Tudo isso o candomblé te ensina, né? Você aprende com o médico como ceder a febre, você aprende com a cozinheira, quem nunca cozinhou, como que faz uma comida, né? Como é que tira uma mancha de uma roupa. Tudo isso o candomblé te ensina, mas justamente pela mistura, né, de diversidade. Então, ao mesmo tempo que é muito complexo, ao mesmo tempo é muito mágico, é muito grandioso, porque você amadurece quanto ser humano, você aprende sentimentos nobres que a sociedade está se perdendo, né? Como você ter referência aos mais velhos, como você respeitar aos mais velhos, né? Antigamente era muito comum as pessoas dizerem bença pai, bença mãe, bença tio. Isso está se perdendo. O candomblé ainda é a única religião que resiste a essa tradição, esse costume, né? Esse carinho, esse zelar. Então, na verdade, não é ruim de tudo, mas é difícil. Não é para todos, né? Que consegue conviver com essa diversidade toda. Bom, Dani, fala para mim. Qual é o seu olhar sobre os povos tradicionais de matriz africana? Olha, apesar da grande maioria a gente dizer que não tem a união, talvez não tenha a união na proporção que nós gostaríamos que tivesse. Por Sim, exemplo,
na época, né, fora a pandemia, levar 2 milhões, 2 milhões de pessoas numa Avenida Paulista, num evento, por exemplo, Águas de São Paulo, nesse quesito. Mas o candomblé, ele é uma religião que eu vejo, sim, união. Por exemplo, quando você faz um candomblé, né, falando fora a pandemia, e as pessoas vão até sua casa te visitar, já é uma forma de você demonstrar união, de receber os Sim, seus amigos, de você sentar numa mesa para comer, porque eu me lembro muito bem que meu pai dizia que antigamente, quando um deles fazia candomblé, o outro levava comida, outro levava o santo para vestir, outro... E de uma certa forma, a gente ainda tem muito isso hoje em dia. Então, eu fico um pouco triste quando eu escuto as pessoas, o candomblé não tem união. Uma parte não tem, né? Porque hoje a vaidade ela cresceu muito, a gente não pode esquecer que o candomblé ele é uma religião de gente simples, de pé no chão, sim, né? Se a gente pegar as histórias dos orixás, como eles, né, as vestimentas, tudo, então acho que isso se perdeu um pouquinho, mas por causa da vaidade do homem, não tem nada a sim. ver com os orixás, né? Mas eu acho que o meu olhar é que existe sim ainda essa união, um pouco, e preservar isso para mim é o mais importante, porque eu não vejo um candomblé sem união. Eu acho que não é possível, né? Porque para o Sim, orixá, o que você der para ele, ele vai aceitar. Se você tiver o seu coração, você vai oferecer e o orixá vai aceitar. Se você não tiver nada, mas se tiver seu coração limpo, ele está super feliz. O sim. povo é que gosta de inventar, né? Um monte de coisa, mas para o orixá não. Mas eu acho que essa questão da união é muito importante. E eu vejo isso. Para mim é importante quando, por exemplo, o Axé Batini faz uma festa e eu vejo os filhos, eu vejo os amigos, os parentes. Eu lembro que meu pai, uma vez, ele estava muito triste com os filhos de santo do Batini, uma época aí, e aí ele fez uma festa de Oxóssi na sequência, e eu não me lembro quantos, não vou me lembrar, mas assim, o que tinha de filhos de Oxóssi vestido de amigos do meu pai, aquilo para nós foi uma grande lição. Não sei quantos na época, mas ele falou: hoje eu quero agradecer aos meus amigos que vieram e trouxeram o Pai Oxóssi para vestir. Então, eu fui criada disso, então eu não posso deixar de acreditar. Então, esse é o meu olhar: que a gente tenha mais união, que a gente se respeite mais, que a gente não perca, né, as raízes, as tradições, né, que as pessoas estão inventando muita coisa, misturando muita coisa, então eu fico um pouco preocupada com isso, então eu gostaria que a gente conseguisse preservar algumas coisas, né, nem tudo se põe na internet, nem tudo se expõe na internet, eu ainda sou daquela leva que eu aprendia tudo, meu pai falando e a gente ajoelhado ali no pé dele aprendendo, então o pai Google ele veio para facilitar muitas coisas, mas eu acho que não tem jeito, muita coisa você tem que aprender. Roça de candomblé, para você aprender, você tem que viver na roça de candomblé. Não tem Verdade, jeito. verdade. Isso é minha opinião, tá, mãe? Minha opinião, minha Com opinião. certeza, mas Eu essa acho opinião que tá muito válida e por mais que inteligente. você tem que estar numa roça, porque na roça de candomblé você aprende e ensina o tempo todo. Com certeza. Você falou você botou um olhar aí, que na verdade, eu também concordo, compartilho da mesma ideia, porém, em muitas ocasiões eu evito, diremos assim, a fala. Até porque no contexto do bate-papo, é um bate-papo, mas a pessoa que é convidado, ela tem mais liberdade da fala. Eu não gosto quando pessoas, o nosso povo vai para as redes sociais e se coloca e fala nas redes sociais, ou enfim, qualquer lugar que seja público, da desunião do nosso povo. Porque isso afeta até nas esferas políticas. Quando a gente vai buscar política pública para o nosso povo, a primeira coisa que eu escuto é da cultura, do turismo, de qualquer instância, né, política, vocês são muito desorganizados. Então a gente tem que parar de falar isso. Por mais que a gente tenha opinião formada em alguns aspectos da falta de organização, diga de passagem que essa desorganização também
Ela tem muita justificativa. A sociedade, ela não foi construída, ela não construiu políticas públicas para o nosso povo. Então, como que a gente vai ser organizado se a gente nunca teve isso, esse apoio cultural, social, né? A instituição brasileira, ela é completamente racista. Né? Então, a gente foi acostumado que tudo que vem de preto não presta. Então, é óbvio que a gente tem esse resquício, mesmo que inconsciente. Isso é institucional, né? Então, tá me ouvindo? Perfeitamente. Então, eu acho perfeitíssimo essa sua fala, extremamente inteligente, concordo, porque se de fato fôssemos um povo, se a gente está bem longe de ser desunido, porque a sua fala foi assim, 1000% contemplada, na minha opinião. Quando você diz, quando a gente faz candomblé, a gente não faz candomblé só para os nossos, a gente faz para todo o povo. Né? A gente alimenta todo o povo, a gente divide, compartilha, vai na casa do irmão. E, diga de passagem, também vale deixar registrado que, assim, eu não viajei o Brasil todo, mas os estados que eu fui, que eu tive, né, recebi algum convite para ir nos terreiros, se tratando de São Paulo, eu acho que São Paulo é muito bem amparado nessa questão, de se preocuparem, de não marcarem a mesma data, para poder, né, as pessoas poderem irem e também visitar. Enfim, eu acho que São Paulo também é muito bom nisso. Eu acho que vocês fazem um ajô bem forte assim, nessa questão. Então, assim, eu achei maravilhosa a sua fala. Eu acho que tá vendo? Por isso que eu falo, tem que deixar registros assim, entendeu? Então, assim, eu tô amando tudo, né? Eu tô feliz com tudo, as pessoas também, lógico, né? Tá todo mundo aqui dizendo várias coisas, linda, maravilhosa, daí pra cima, né? Muito, muito querida. Ah, alguém me deu uma cola aqui, que agora eu não tô achando aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Etoré, é isso? Deve Te ser conhece? Ettore. Deve ser Paettore. Disse assim, ó, pede pra ela cantar, a voz dela encanta o Battistini. Aqui a pessoa é duro. Ela deve ser o Paettore, que a gente brinca que, na verdade... Ô, mãe Dânia. Oi? Você canta o candomblé no Battistini? Na verdade, não sozinha, né? A gente tem os filhos que ajudam, mãe Luizinha canta também. Na verdade, o nosso pai, ele ensinou a fazer realmente um candomblé de ajô, né? Então ele fala, algum ajô, Mário. Então já fazia o ajô. E meu pai, eu posso dizer para você que ele foi, sim, um dos maiores anfitriões do estado de São Paulo. Então, tanto na questão de alimentação, quanto até mesmo de deixar as visitas se sentirem bem. Meu pai sempre deu espaço para as pessoas, inclusive em cantar. Tanto é que hoje, o Axé Battini, a gente montou um grupo, né? Que a gente chama de Coral Axé Battini, porque uma outra característica muito forte do nosso pai é o canto, o cântico, né? O pai sempre cantou muito, sempre... né, muito inteligente, então isso é uma característica também do Axé Battini. Então a gente tem lá o coral Axé Battini, que a gente brinca, e na verdade é mais porque a gente também teve muitos filhos que passaram, que adentraram o Axé Battini, já babalorixás e alorixás, que queriam aprender um pouco mais sobre o ritmo do Axé Battini. Sim. Né? Então, na verdade, assim, é mais para... Aí a gente fez, né, teve os iaôs que também estão aprendendo. Então, é um coral que, na verdade, a gente troca, né, conhecimentos, mais para a gente italiano. Então, por exemplo, vai chegar Ogum, a gente põe lá uma cantiga de Ogum, Oxóssi, e assim, mais para ajudar tanto os iaôs, né, quanto essa família que vem crescendo, né, com o passar do tempo. Eu canto bastante, eu gosto. Na verdade, a gente aprende, na verdade, a responder a cantiga, né? Porque o pai perguntava, ele deixava a gente do lado, então a gente aprendia a responder as cantigas. Essa foi uma outra dificuldade. Quando o pai faleceu, a gente teve que aprender a perguntar, porque o tom da pergunta é diferente do tom da resposta. Sim. Então, é um exercício diário, né? Mas é para eu cantar, então?
Essa daí não tá. Por favor, né? Uma Na verdade, que a assim, senhora assim, se sinta à vontade e é, compartilhar aí, né? Que tá todo mundo fã aí, falando que, ó, super canta bem. é. Na verdade, hoje é dia do meu pai Obaluayê, né? Um santo no qual eu tenho muito amor, muita devoção, pessoas queridas desse orixá que moram no meu coração, né? E vão morar eternamente. E a gente tem pedido aí, rogar, né, para essa cura dessa doença. Então, não só pelo meu pai Obaluayê, mas pelos orixás, né, Iroko, Ossan, para nos ajudar a encontrar essa cura. Minha mãe Nanã. Deixa eu pensar. Arejo, 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 ipopô, aleboá. Ipopô, monile, arejo, arejo, arejo. Arejo, 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 ipopô, aleboá. Ipopô, monile, arejo, arejo, arejo. Então, assim, que nosso pai, Que lindo! todas as Peraí, cantigas para mim. gente, vocês É... falaram a verdade, ela tem a voz linda. Ah, estou Ah, dando jogo, obrigada. né? Olha, Muito todas bom. as cantigas, assim, eu sou muito suspeita em falar, porque acho que além da técnica, além de você cantar com as palavras certas, o ritmo, eu acho que o que realmente faz a diferença é você cantar com o coração. Com amor, E é quando você verdade. canta para o meu pai, o Baluaê, assim, as cantigas é um dos candomblés, no meu ponto de vista, mais lindo, que é para o Verdade. meu pai, o Baluaê. E as cantigas, eles trazem um lamento, todas elas têm uma história. Então, pelo dia de hoje, eu faço essa homenagem ao meu pai, o Baluaê, que É tem tudo a axé. ver com a minha família também, na família da Palha. Então, é isso. Mas eu, particularmente, gosto de cantar bastante. E falar bastante também. Tá vendo? Se alguém não dá cola aqui, eu não ia nem saber, pô. Jorge está aqui dizendo. Eu lembro muito de Dani cantando com as meninas respondendo o pai Pércio. Sou o pai Jorge de Logum, grande amigo do Batini. Axé, Ele, pai, tudo bom? ele tá aqui A compartilhando gente uma vai lembrança. crescendo, né? Bom, o pessoal tá aqui amando, amor que você cantou, vários coraçãozinho, palma, atotô, atotô. Tem aqui, o pessoal tá alucinado aqui. Voz do candomblé antigo, voz da Bahia. Eu acho que nós, né, dessa tradição antiga, a gente se vê muito, né, com essa parte religiosa mesmo, que é esse cantar, esses orixás antigos. E uma coisa que eu quero falar aqui, que é muito importante, uma outra coisa que fez eu sempre me apaixonar pelo candomblé são os guias, né? Os guias. Meu pai veio da Umbanda, então na nossa casa a Sim, gente cultua caboclo, a gente cultua seu tranca-rua das almas, a gente cultua seu sultão das matas, e eu vi eles fazerem, assim, muitas obras, eu vou chamar assim, né? Muitas sim, obras. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta no dia de hoje, né? Que são essas obras, assim, eu tenho ainda exemplos de pessoas que têm os seus boiadeiros, né, as suas sim. entidades, né? Mas são coisas que me marcaram a vida inteira. Eu cansei de ver seu sultão, benzer, rezate, a Maria Baiana. Então, isso é uma outra coisa que me fez assim me apaixonar, né, cada vez mais. E até hoje, assim, quando a gente faz as giras, é uma coisa muito emocionante. Isso é uma coisa que a gente não pode perder, né? Que é essa Sim, parte da Umbanda, que é essa parte desses guias que tantos bens fizeram e fazem até os dias de hoje. Então, a gente não sim. pode deixar perder. Isso também é uma tradição. Isso também é. Então, quando a gente faz a gira de caboclo, a gira de Exu, né, a gente não pode perder isso. Então, é O, pa- importantíssimo o, isso continuar. sim. O Tatapé é natural de São Paulo? De Bauru, do interior. Ah, tá. É de Bom, Bauru. muito bom, tá? De parabéns em tudo. Teve uma pessoa que comentou aqui, a mãe Dani canta e encanta. Só elogios, né? O pessoal tá aqui apaixonado aqui por tudo. Quais Olha, são o as suas mais referências? legal disso tudo é que eu tenho uma tia minha que está assistindo chamada Sueli.
eles são da minha parte da família evangélica, mas o amor pela família, né? Então ela está assistindo. Um beijo, tia Sueli, obrigada por esse carinho. E é isso, a gente tem que respeitar, né? Eu Claro. respeito a igreja deles, eles respeitam o meu candomblé. E ela é Então, sua isso faz tia, a né? gente. Ela Ela é ama prima da você. minha mãe. Eu chamo de Isso. tia, mas ela é prima da minha mãe. E ela entrou, colocou um monte de coraçãozinho. E é isso que a gente quer. A gente quer viver bem, a gente quer Isso. viver com respeito, com união. Perfeito. Então, acho que isso é muito importante. Perfeito. Quais são as suas referências religiosas e o porquê? Meu pai e minha mãe. Assim, eu vou começar com meu pai e minha mãe, porque não tem como, né? A criação vem deles. Então, e são referências muito fortes, porque eles fazem realmente a diferença para mim, porque além de tudo eu vejo quanto meu pai, ele morreu estudando, o meu pai morreu Sim. aprendendo. Ele estava no leito da cama, ele estava, Daniela, escreve aí a cantiga que eu lembrei. Daniela, arruma aquela cantiga. Ele ligava, né, para algumas pessoas para falar. Então, ele ensinou duas coisas para nós. Ninguém nunca sabe tudo, né? A gente morre sem conhecer tudo e você não pode apontar para o outro dizendo que está errado. Então, por mais que Sim. ele achasse que era errado e ele fundamentava dizendo por que que estava errado, né? Que meu pai era danado, não era essa florzinha não, mas ele fala tá errado porque é isso, isso, isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber falar com as pessoas. E a minha mãe Sim. também, porque nasceu, né, também dentro do axé, e desde os 6 anos de idade. Então, eu vou falar como referência meu pai e minha mãe. Porém, tem muitas outras pessoas que eu Sim. admiro, que a gente aprende a Eu gostar, a imagino. respeitar, que também ensina muito pra gente, né? A gente que chama todo mundo de tio, de tia, né? Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada, mas eu vou colocar como principal meu pai e minha mãe, né? Para não ter Sim. problema. E aí, lógico, a gente tem outras referências aí que fazem, né, o amor. Eu acho que tudo é Sim. o amor, né? É feito com Sim. amor, tá valendo. Sim. Mãe Dani, fala pra gente o que você acha de mais belo da nossa cultura? Mais belo, eu vou falar da natureza, porque não tem como você falar de um orixá e não se referir à natureza, né? Porque o que é o candomblé, Verdade. no meu ponto de vista? A natureza, né? A gente cultua o quê? A folha, o ar, a água, né? A terra, o fogo, né? O arco-íris. Então, eu acho que uma das coisas mais belas da nossa religião é a natureza, que a gente faz uma correlação com o próprio candomblé, com os orixás. E é uma Verdade. coisa de Deus, né? É uma coisa de Deus. Então, realmente, eu Muito acho que interessante isso é o mais essa importante. Muito interessante esse seu olhar, se tratando de que tudo sai, né, da natureza, e eu, na minha opinião, eu acho que os maiores guardiões da natureza somos nós, né, de matriz africana. Porque a gente compreende que sem o mar a gente não tem onde botar nossos ebós, nossos presentes, a gente sem as folhas a gente não tem o candomblé, enfim, a gente precisa de todos os elementos, né? Então, se Exatamente. a gente precisa preservá-los também, cuidar, zelar. Então, isso é perfeito, porque hoje, né, de 10 anos para cá, o mundo está se alertando de vir a cuidar da natureza, né, de plantar, a importância de replantar, de manter uma árvore no quintal. E olha, e a gente já faz isso, ó. O mundo devia ser candomblessista, eu acho Com mesmo, porque certeza, ia ser bem melhor. Ia poder cuidar com da natureza, certeza. aprender a respeitar os mais velhos, ia ser um luxo. Com certeza, com certeza. Essa, para mim, a relação com a natureza, para mim, é fantástica. O candomblé, ele Muito se bom. diferencia por conta disso, para mim, né? Ó, o Marcelo está aqui dizendo que grande oportunidade essa live alcançou aqui em São Paulo, no Rio Preto, que está aprendendo muito. É, Michel, Obrigada. Michel está dizendo assim: o que a senhora tem a dizer do povo de Axé nesse ano de eleição, ainda mais com o regente do nosso pai Xangô? Olha, assim, quando a gente fala um pouquinho de política, é meio complicado, né? Apesar da gente ter pessoas muito boas,
que já tentaram se candidatar, né, que tinham projetos importantíssimos. Eu volto a falar que é importante a gente ter um propósito, né, e tem que se ter um projeto de verdade, né, e tem que se contribuir, né. Eu acho que não adianta a gente ter lá 10, 20, 30 pessoas se elegendo, porque a gente, de novo, não vai conseguir colocar ninguém. Verdade. Né? Porque a gente acaba dividindo os votos, né? Eu Sim, acho que a gente tinha que, nesse caso, sim, fazer uma união. Pegar lá 2, 3 pessoas, fortalecer essas 2, 3 pessoas, e eu acho que isso seria importante. As pessoas se enganam muito com o Pai Xangô, né? As pessoas acham que Xangô é bonzinho, que Xangô... Então as pessoas... Xangô não é brincadeira, né? Xangô, ele é justo, né? A gente sim, com brinca que certeza. quem deve paga, quem merece recebe, mais ou menos isso. Então, Xangô, ele tem um peso muito grande nesse sentido, mas eu Sim, gostaria que as pessoas realmente, assim, eu procuro não falar de política no sentido, não misturo, né, a política com a religião, apesar da gente saber que, de uma certa forma, tudo é um pouco política, né, mas eu acho que a gente teria que olhar diferente. Eu estou um pouco descrente com a política, particularmente, um pouco decepcionada, por isso que eu vou segurar meu tchan aqui em relação à política. Mas eu desejo que as pessoas realmente façam projetos que contribuem como um todo, né, para todas as religiões, em especial as de matriz africana, que vem sofrendo muito aí nos últimos tempos, né? sim. Mas você acha que o nosso povo tem que adentrar nesses espaços? Você acha importante ter Sem candomblessista em dúvida, espaços públicos? sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Se tiver Sim, uma pessoa de outra religião e de matriz africana, eu vou votar no de matriz africana. Porque eu tenho que fortalecer o meu perfeito. povo. Porque senão eu falaria uma coisa e estaria agindo de outra forma. Não, eu preciso ter pessoas que compartilham do mesmo segmento, da mesma religião, para poder me fortalecer, Perfeito. fortalecer minha casa, meu amigo, minha família. Então eu faria isso. Mas eu acho que a gente está longe disso, infelizmente. Muito bom. Mãe Dani, vale ressaltar e deixar registrado que cada palavra que está sendo colocada aqui, né, vindo, as pessoas que estão aqui, elas veio querer conhecer um pouco da Mãe Dani, né, um pouco da sua história, de todo esse legado que você está herdando, enfim, tudo mais. E daí vem a questão de que a gente conversou a conversa no começo, né, da responsabilidade. Então, eu acho que você está deixando um lindo legado, eu acho que você está deixando um lindo registro, eu só tenho de fato a agradecer. Grandes exemplos, porque com certeza as pessoas que estão aqui nos assistindo e todos que vão vir assistir, elas criam exemplos, elas escolhem para si quem que elas vão seguir. Né? Ela vai ouvir todo esse bate-papo e vai tirar, absorver aquilo que ela acha que é interessante. Então, daí, vale ressaltar a importância de a gente ser referência, né? De ter essa consciência que você é uma pessoa que é referência e o que você quer passar para as pessoas que têm você como referência. Então, isso é excelente. Eu acho que eu estou mega feliz, eu estou amando tudo e estou achando tudo muito bom, maravilhoso. Bom, seguimos. A gente está vivendo um tempo difícil, né, com essa questão da pandemia, da Covid-19 e tudo mais. Você está tendo algum tipo de reflexão nesse momento? Se está tendo, que tipo de reflexão? O que você tem passado para os seus filhos? O que o Battistini tem passado para os filhos nesse tempo que a gente está vivendo? É um momento realmente de reflexão no sentido de o que a gente de fato precisa para sobreviver. Eu acho que eu faço essa pergunta todos os dias. Eu ainda me considero uma pessoa privilegiada porque eu até esse momento não perdi meu emprego, né? Estou Sim, conseguindo honrar com as minhas despesas, com as minhas contas, mas a gente sabe que o momento ele é muito delicado, bem né? difícil. Então, eu penso que é um novo tempo, a gente está tendo a oportunidade de pensar muito diferente, está tendo a oportunidade de valorizar realmente o que importa,
né? E a gente percebe que as pessoas, tem muitas pessoas que precisam do mínimo, né? Que é, por exemplo, uma alimentação. Sim. Então, é um momento que ele requer realmente bastante reflexão. Resiliência. Olha, o Battini ele não fez nenhuma festa pública depois dessa pandemia. Nós não vamos fazer também, isso é um comum acordo, né? A gente fez algumas coisas pontuais, né, Sim. individuais também, mas a ideia é respeitar esse momento em relação a essa pandemia, porque não tem o que fazer, a gente tem que se preservar e preservar, né, as pessoas, enfim. O orixá está lá, é diferente quando nós somos dirigentes, porque eu, diferente de um filho de santo, eu não posso ficar sem aparecer na casa de santo durante Verdade. 5, 6 meses, né? E falar, Covid, eu não tenho que aparecer. Não é isso. Tem gente que mora lá, né? A casa tem as contas da casa, tem água, tem luz. Então a gente pensa um pouquinho diferente em relação a isso. Mas a Sim. grande maioria, né? Assim, o que a gente pode dizer é, tem que se preservar sim, tem que se cuidar sim, tem que manter o isolamento, né? Mas a gente, como responsável, a gente tem algumas obrigações que não tem como fugir, né? Então a gente tem que Sim. respeitar isso. Eu acho que tudo é o respeito, né? E tudo que você faz Sim. com consciência, moderação e respeito, tudo dá certo, né? Mas eu acho que o momento, eu ainda acho que as pessoas não aprenderam o que elas de fato têm que aprender. Eu, no meu humilde, né, na minha humilde reflexão, Você acha que não eu está acho que sendo ainda suficiente? não. Eu acho que tem muita coisa ainda desacerbada, eu acho que tem muita coisa ainda que as pessoas não se deram conta, acho que tem muita coisa que vai sofrer um pouquinho ainda, infelizmente. É triste isso, né? Mas é a realidade de muitos. Fala pra gente, mãe Dani, qual o candomblé que você espera para amanhã? E o que você espera que não perca? Que tipo de candomblé você espera preservar, né? E o que você espera que não perca? Olha, eu sou uma apaixonada pelos cânticos, pelas danças, pelos toques, né? Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Eu acho que é a tradição. Eu acho que algumas coisas elas são tradição dentro de um candomblé. E por mais que a gente evolua, que a gente é uma renovação, que a gente vai botar o nosso jeito, por exemplo, o Pai Pérez fazia de um jeito, a nossa gestão é um pouco diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Mas tem Sim, a claro. tradição que a gente não pode. A gente tem coisas, por exemplo, a tradição que a gente não pode perder. Eu vou te dar um exemplo. A gente faz a obrigação do meu pai Iroko no Battini, que é no dia 12 de setembro, é uma obrigação interna, a gente faz uma obrigação interna. E nesse dia a gente cozinha para o meu pairoco num lugar diferente, porque já é uma tradição. E isso não vai mudar. Então essas coisas que existem dentro de uma casa de candomblé, que eu luto para a gente não perder, que é Sim. justamente essa tradição. Entendeu? Que nem tem a fogueira do meu pai, a Irá, que ali tem aqueles momentos, tem alguma coisa que já é tradição. É o Amalá, é o Axé, não sei o que lá. Então, essas coisas não pode perder. Então, hoje a gente está nessa gestão, amanhã a gente vai estar em outra, amanhã ou depois meus filhos, os filhos dos meus filhos, outros filhos de outros filhos, né? Para que o Battini tenha 50, o Battini tenha 100, 200, 300 anos. Então, essas tradições a gente Axé. não pode perder. E é isso que eu preservo. E eu acho que toda casa, dentro da sua particularidade, tem suas tradições. E o que eu peço para as pessoas é que elas não deixem perder essas tradições, né? Então, por Sim. exemplo, o Axé Jagunã tem as suas tradições, o Axé Iboalam tem suas tradições, o Axé da Yalorixá Luciana tem suas tradições, da Mãe Graça tem suas tradições, então, da Mãe Carmen tem as suas tradições, do Iliolá, enfim. Então, essas tradições a gente não pode perder. Porque isso é que faz a sua casa de axé, né? Então, eu acho que isso é muito importante. É o que eu desejo. A gente não perder as Axé. tradições, jamais. Axé. Muito bom. E eu sempre digo, né, que ser diferente não é ser errado, né? É apenas ser diferente. Então, cada um de nós salvaguardamos a sua própria tradição. O importante é a gente mantê-la, respeitá-la e preservá-la. Todas as pessoas que passam por aqui, eu sempre faço essa mesma pergunta. É de costume do axé batistini, né?
incentivar ou permitir que se exponha em redes sociais, né, nossos aôs, nossos segredos de axé? Qual que é a postura do Axé Battini sobre essa questão? Primeiramente, que eu acho que meu pai ele não daria certo só com simples fatos do WhatsApp. O WhatsApp para o meu pai, eu já acho que ele teria muita dificuldade. O meu pai era uma pessoa que ele ensinava muitas pessoas. Então, ele ensinava pelo telefone, as pessoas iam lá, ele sempre ensinava um ebó, uma cantiga, um fundamento sempre. Mas a exposição, de uma certa forma, ela é contra a nossa religião. As pessoas não percebem isso. Mas é sim contra nós. Por exemplo, eu vejo às vezes alguns axés no Facebook que eu prefiro nem comentar, porque eu não acho legal, eu particularmente. Primeiro que eu acho que a gente se expõe, segundo que eu acho que a gente dá arma para os inimigos, e terceiro que se você for lá no Marmoteiros de Axé, por mais que você esteja certo, vai ter alguém que vai comentar alguma coisa que não está correto. Sim. Então, o Axé Battini não gosta dessa exposição. Eu até tenho, às vezes alguém me pede uma cantiga, alguma coisa, dependendo, eu até passo, mas eu sempre prefiro, não dá para ser pessoalmente, eu prefiro, me sinto mais confortável, porque eu acho que, senão, qual que é o segredo? Qual é o AO se está tudo tão exposto desse jeito? Então a gente procura preservar, né? O WhatsApp ele ajuda muito, ele facilita muito, claro. Sim, facilita. Mas eu acho que tudo tem um limite. Como é que você ensina rezas de um lé para uma pessoa via WhatsApp? Não pode, não é legal. Eu acho que tem coisas que bota uma foto de um Exu, XPTO no Facebook, também não acho legal. Então, assim, eu sou bem resistente em relação a isso. Tem coisas que eu não gosto nem de falar em rede social, porque eu acho que não é assim que você vai mostrar que você sabe, que você não sabe, que a sua casa é boa, não é? Acho que não é por esse caminho, entendeu? Acho que não é por esse caminho, acho que você não tem que expor tanto. Por que você tem que mostrar tanto? E aí vem uma coisa muito pior, né? As pessoas acabam vendo os simpatizantes, eu acho que a grande maioria não vê isso com bons olhos, porque é muita exposição. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fotos, eu gosto de status, eu gosto de falar da minha família, eu gosto de pôr foto sorrindo. Eu sou assim, que eu gosto disso. Sim, mas isso não fere o sagrado. Isso, exatamente. Então eu posto uma foto do meu pai, mas eu não vou postar. Eu vou tirar uma foto? Eu não vou tirar a foto de dentro do quarto de Xangô aberto mostrando o Ibá. Então acho que essas coisas são desnecessárias. Eu particularmente não aprovo. Então, o segundo maior motivo desse bate-papo foi justamente trazer essa visão no contexto geral, né? Por isso eu usei o termo povos tradicionais, né? Tive o presente de ter boas indicações e dessas pessoas, claro, aceitarem o convite de participar disso, porque eu acho de extrema importância as pessoas se posicionarem, uma vez que, infelizmente, essa maioria dessas pessoas que vão para as redes sociais e fazer essa exposição, eles nunca são filhos de Joãozinho, né, e de Maria, eles são sempre descendentes de grandes casas. Então a intenção era trazer justamente um representante legal dessas grandes casas para que essas pessoas pudessem se posicionar e preservar o próprio sagrado. Porque a gente não tem controle, de fato, sobre todos os descendentes de nossa casa, né? Uma coisa é você tá aqui me dizendo o que o seu axé prega, mas infelizmente você não pode garantir isso de todos os descendentes do Battini. Não tem né? como, então, é impossível. Desta forma, faz com que as pessoas leiam, porque eu também nunca vi uma demanda tão grande, uma busca tão grande de pessoas querendo conhecer a nossa tradição, a nossa religião. Tá vendo uma busca muito grande. Eu sinto assim, na verdade eu sinto até que o candomblé tá quase que na moda, para te falar a verdade, assim, sabe? Muita gente gosta de sair hoje com fio de conta, né? É uma coisa de louco, mas é verdade. Mas, pensando nisso, né, bem isso, eu acho que, na verdade, muitos casos, eu acho que quero acreditar que essas pessoas não fazem isso por maldade, fazem por imaturidade. Fazem, talvez, porque está ocupando cargos jovem demais, que não tiveram a convivência como você, como eu, como entre outros, milhões de outras pessoas dentro de candomblé, para compreender até onde você pode fazer essa exposição. Porque é bem isso aí, como você colocou, essa imagem, esses vídeos, elas se tornam contra o nosso povo.
né? Então, nós mesmos damos armas para essas pessoas a nos atacar. E como a gente compreende, né? A gente tem a maturidade de que ser diferente não é ser errado, é bem isso aí. Você vai lá postar a sua verdade. Aí aquele que não compartilha da mesma verdade que a sua, ele já vai se sentir à vontade de ir lá querer manifestar algo negativo. E isso só vai nos derrotando. Então a gente tem uma diversidade incrível de assunto para dizer. Você vê, a gente está quase 2 horas de live. Momento algum, precisou ninguém aqui expor sagrado. O sagrado já fala, né? Sagrado é segredo, né? Para poder as pessoas te elogiarem. Você não precisou expor aqui seus aois para as pessoas gostarem, perceberem a sua sabedoria, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu queria te agradecer mais uma vez, porque é isso. A gente precisa fazer esse ajô. Como eu disse, eu estou sendo presenteada por pessoas maravilhosas e a gente precisa sim, né? Como a gente tem essa responsabilidade de ser a nova geração, de nos posicionar de uma maneira leve, sem agredir ninguém, sem dizer que existe uma verdade única, porque não existe, né? Nos respeitando, mas fazendo principalmente com que as pessoas nos respeitem, que compreendam, né? Espero que, de fato, todas as pessoas que seguem a Mãe Dani e que elas tenham isso como exemplo, né? Que compreende que isso não é uma coisa positiva para o nosso povo. Então, eu acho muito importante. E é só para fazer uma observação, olha que coisa, meu pai nunca negou uma palavra para ninguém. Nunca negou. A pessoa podia chegar lá, pedir o que quisesse, que ele ia, lógico, dentro das condições dele, explicar, ensinar. Mas, por exemplo, chegava numa festa de Xangô, ele não gostava que filmasse a roda de Xangô. Chegava na hora das iabás, na hora do Ipeté, ele não gostava que filmasse o Ipeté como não filmasse o pilão. E aí eu te digo, por que ele não queria que a pessoa aprendesse? Não, porque era o sagrado. Você tá entendendo? Então, o sagrado é sagrado. Então, por mais que todo mundo saiba cantar o Ipeté, a roda de Xangô, o pilão, nosso pai tinha isso. Então, eu acho que isso é importante. Isso é uma coisa que a gente não pode perder. Porque se você deixa aí, um passa para outro, que passa para outro. Na verdade, assim, mesmo assim, ainda já acontece. Então, a gente tem que, exatamente, preservar o máximo que puder. Muito bom. Né? Eu tô amando, tô amando. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui. Obrigada, Que minha mãe Ansan traga ótimos ventos para todos vocês. Axé. Tomar a benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Bom, para quem não me conhece, eu vou voltar a dizer, eu sou Aretusa de Oiá, sou Yalaxé, do Ileiaumi da Yaxé Balaió, sou filha da mãe Márcia de Oxum, do Rio de Janeiro, somos descendentes do Cantuá. Eu sou uma criança de Candomblé, fui iniciada com 5 anos de idade, em 87. Tá bom por aí, não posso ficar fazendo cálculo, senão os outros vão querer saber da minha idade. E, enfim, eu tenho essa preocupação, essa ideia desse projeto aqui é para todos aqueles que acreditam na importância da preservação da tradição da nossa religião. Então, se vocês tiverem pessoas, a gente está fazendo em âmbito nacional, tá? A primeira fase é Salvador, Rio e São Paulo. Depois a gente vai fazer Santa Catarina, Paraná, Curitiba, Brasília, Amazônia. A gente vai trazer toda a diversidade de povos tradicionais para vocês aqui. Então, a gente vai ter aqui Alma de Angola, a gente vai ter Batuque, Jurema, Umbanda já teve, Efon, Queto, Omolocô, vai ter de tudo que vocês imaginarem. Vamos conhecer essa diversidade toda aí para nos presentear, porque eu, com certeza, estou me sentindo presenteada. Mais uma vez, Mãe Dani, muito obrigada pelo carinho. Obrigada, muito obrigada por ter aceitado. Você é uma pessoa encantadora, realmente, uma menina mulher jovem, muito inteligente. E eu tenho certeza que o Batini já está assim, mega garantido, com tamanha elegância, né? A elegância da filha de Oxum. Eu sou super fã, eu tenho muitas amigas filhas de Oxum, me dou muito bem com gente desse orixá. E eu só tenho a agradecer. E quem perdeu o começo da live, depois vocês podem ir lá no canal da minha mãe, Mãe Márcia do Oxum Oficial. Que aí vai estar lá disponível esse bate-papo maravilhoso para vocês assistirem o começo depois, tá bom, gente? Vou passar aqui a palavra para a Mãe Dani, para a Mãe Dani poder se despedir. E, antes disso, eu também gostaria que você deixasse para a gente, Mãe Dani, uma palavra. O que você poderia nos dizer de positivo, né? Para todos que estão assistindo e para todos que vão vir assistir. Mãe, eu quero primeiramente agradecer o convite. Obrigada pelo carinho, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a nossa religião, sobre as tradições, sobre essa nova geração, né? Porque a gente hoje está falando de uma geração
extremamente nova, né, que comece a se preparar, se capacitar para um futuro, né, junto com um monte de outras gerações. Eu agradeço, eu peço a bênção de todos, que minha mãe Oxum abençoe a todos. Aboru Aboiê, porque eu tô vendo que tem família do Ifá também. Boxé Aboató, que eu tô vendo que a minha filha Vitória tá aí também. Mais o pessoal. Eu só tenho que agradecer de coração todo esse carinho, né? Essa família maravilhosa, esse ajô que a gente tem também, essa união que a gente tem também, esse amor que a gente tem pelo orixá também. Eu só tenho que agradecer. E eu peço que a gente tenha sabedoria, paciência e equilíbrio, que é o que a gente precisa. A gente precisa ter esses 3 pilares: sabedoria, paciência e equilíbrio é o que o momento pede para nós. Não tá fácil para ninguém. Todo mundo passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de estresse, por algum tipo de necessidade, né? Seja ela física, religiosa, financeira, sentimental. Então a gente tem que pensar, tentar, né? Porque a gente sabe que isso é difícil. E não saiam, né, das suas camas sem acreditar em um dia melhor. Eu trago isso para mim. Mãe Dani, eu tenho que ressaltar que eu nunca vi um fã-clube tão grande. Eu tô achando ótimo. Olha só! Mãe Dani, você é melhor. Mãe Dani, você é maravilhosa. É ótimo. Não, a gente tem que dizer, porque isso é bom, entende? A gente tem... enquanto a gente se calou, enquanto a gente deixou que as pessoas falassem quem somos, o que cultuamos, a gente foi demonizado. Tá na hora de a gente falar por nós, né? A gente tem voz, tá na hora de a gente mesmo contar a nossa história, né? Então, é isso. O Candomblé é feito de pessoas maravilhosas e eu tenho que ressaltar, agradecer, porque as pessoas, eu preciso dizer, né? Porque tá todo mundo aqui te elogiando tanto, Nossa! que não dá pra não É porque eu falo, é porque eu falei, eu sou uma pessoa muito grata, porque eu vou dizer assim, né? Eu adoro todos eles, eu adoro esse povo, eu adoro esse meu povo, eu adoro a minha família, eu adoro me relacionar com as pessoas, eu adoro esse contato com as pessoas. Eu tô morrendo de saudade, eu tô morrendo de saudade de todos eles. Alguns eu matei a saudade nesse final de semana, mas a gente sente muita falta desse contato. E era, assim, só para encerrar, eu não levanto da minha cama sem acreditar que o meu dia vai ser melhor do que o que foi ontem. E é o que eu quero deixar para vocês, é isso. Quando saírem da cama de vocês, acreditem em um dia melhor, por mais difícil que esteja, porque a gente precisa acreditar nesse dia melhor. A minha bateria também tá acabando. Então vai deixar já live. O seu fã-clube tá pedindo, pelo amor de Deus, para cantar uma cantiga para minha mãe Oxum e a gente encerra. Olha, para minha mãe Oxum? Uhum. Vamos cantar então para nossa mãe aqui. Orieieo, comacocolachó. Orieieo, comacocolachó. Comacocolachó, iê, comacocolachó, iê, comacoxolá. Era, o que a nossa mãe traga muito amor para a vida de vocês. Muita fertilidade para quem precisa, muito carinho, muito ajô, muito amor, muito tudo. Obrigada, Iá. Obrigada. Boa noite. Até quinta-feira. Espero vocês aqui. Tchau, mãe Dani. Boa noite. Tchau, beijo.